Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver o tema... Eu acho melhor que aquele nosso amigo, né, que está vindo em algumas aulas passadas, ele que cismou que invadiu os estúdios da Multirio, que ele apresente a aula, tá bom? É o nosso amigo Daniel. Vamos chamar ele? 3, 2, 1... Agora! Fala aí, pessoal! Professor? Oi. Ih, cadê? Qual é a câmera? É aqui. Ah, tá. Pessoal? Oi, cadê? Ah, tá aqui. Pessoal? Olá, bom, bem-vindo à aula do professor Roberto, né? Eu que tinha que dar aula, mas tudo bem. A aula de hoje é os problemas do campo ao longo do tempo, ok? Presta muita atenção, anota aí o que tiver que anotar, por favor, e vamos à aula. Professor, é com você, a próxima sou eu, hein? Um dia ainda vai disso aqui. Tchau, pessoal, tchau, vamos à aula, tchau. Tá bom, Daniel. Daniel é fogo. Pessoal, então, como o Daniel falou, né, a gente vai ver hoje os problemas do campo ao longo do tempo. E como isso vai ocorrer? Vamos pincelar alguns pontos históricos, né, e explicar a questão do campo, o meio rural, o meio agrário, como você quiser, né? A gente vai trabalhar alguns pontos históricos e trabalhar a questão dos conflitos. Vamos lá, primeiro slide, na tela. Os problemas do campo ao longo do tempo. Então, a gente tem aí, né, uma manifestação aí, pelas bandeiras, né, é o QMST, reivindicando a questão da melhor distribuição das terras, né, pode voltar aqui para mim, né, e a questão da reforma agrária. Nós vamos ver também que a questão que não basta somente dar a terra, né? Tem que saber trabalhar a terra. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, eu vou começar aqui explicando um pouquinho da questão do conceito do uso da terra na Idade Média. Vamos lá? Próximo slide. Tá aí é uma espécie de modelo rural da Idade Média, onde nós tínhamos, né, os proprietários, né, os nobres, que eram os donos, né, das terras, e os camponeses, né, que usavam a terra, eram terras coletivas, e eles tinham que trabalhar, né, e pagar tributos ao nobre. Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, né, essa questão do uso da terra, né, na Idade Média, como é que funcionava? Mais ou menos ali do século V ao XV, esse período, né, que se passou ali a questão da Idade Média, a terra, né, ela sempre teve a questão da sua importância, do seu valor ligado ao uso, né? A terra tinha a função de produzir alimentos, né? Tinha a função de ter uma atividade. Então, nesse período, quem possuísse mais terras tinha mais poder. E os camponeses, né, eles não eram escravos, assim, por se dizer dos nobres. Eles eram servos. Como assim? Eles habitavam dentro de uma área, né, que a gente vê isso muito na aula de história, eram os feudos, né, o feudalismo, e os camponeses, eles usavam as terras dos nobres. E uma parte dessa produção podia ficar com eles e que uma parte era pago como o imposto, né, para esse senhor feudal. E é aí que começam os problemas. Por quê? Porque o camponês, ele é meio que refém do senhor feudal, né? O senhor feudal, sim, ele tem aquele dever de proteger lá o feudo, a terra. Isso inclui os camponeses, né, que são servos dele também. Mas se você parar para observar, o servo, ele fica meio que preso ali. Ele não tem muito para onde ir, né? Ele depende daquelas terras, da proteção do senhor feudal. Então, quando ele produz ali, uma pequena parte pode ficar com ele até para a subsistência dele. Ele tem que dar essa produção, uma boa parte, como pagamento do uso das terras para o senhor feudal. Então, a gente começa a entender que aí já começa a ter aqueles problemas, né, com relação ao uso da terra. Vamos aqui ver um próximo slide para ajudar vocês a ilustrar, né? Então, durante esse período da Idade Média, boa parte desse período, as classes sociais, que a gente podia resumir em três. O clero, né, eram os que oram, eram os sacerdotes, eles não trabalhavam e nem guerreavam, eles deviam orar, né,
pelo feudo, pelo senhor feudal e tal. Nobreza, que são os nobres, são os que guerreiam. Durante um período, somente os nobres tinham o direito de aprender a usar armas, tá, gente? Também tinha esse conceito. E os camponeses e os servos são os que trabalham para alimentar todo mundo, ok? Pode voltar aqui para mim. Como a gente pode observar, né, a terra ela era trabalhada pelos camponeses, mas a posse era dos senhores feudais. E após esse período, né, da questão da Idade Média, ali entre 1760 até 1840, mais ou menos, esse período, temos na Europa, na Inglaterra, a questão da primeira revolução industrial. E isso afetou bastante a questão do uso da terra. Como? Por quê? A Inglaterra ela começou a investir o seu dinheiro, né, nas indústrias. E se no período da Idade Média o campo era quem tem a primazia, né, era o principal na questão social, a cidade era uma espécie de anexo, né? Era onde iam os artesãos, o pessoal que trabalhava com comércio, com artesanato, o artesão que fazia os sapatos, né? Eram os burgos, né? E quem morava ali eram os burgueses. Durante a Idade Média, o feudo, o campo, ele era mais importante que a cidade. Só que, porém, durante esse período que eu falei aqui, que começou a ocorrer a primeira revolução industrial, pelo menos na Inglaterra, no início, esse poder ele começou a mudar. A cidade começou a ter uma importância econômica maior do que o campo. E aí, na Inglaterra, durante esse período, foi feito um sistema que tem um nome meio feinho, enclosures, né? Ou cercamentos, né? Que a gente vai ver aqui num pequeno slide. Vamos lá? Tá ali, enclosures e a primeira revolução industrial. Que isso foi o quê? Então, a gente pode ver ali as duas imagens, à esquerda, né, dos trabalhadores no campo e à direita, né, essas pessoas do campo começaram a trabalhar nas fábricas, né, recém-instaladas na cidade. Pode voltar aqui para mim. Então, as fazendas, os campos, eles começaram a não ser mais coletivos e voltaram a ser privados. Que aí os camponeses, né, tendo as propriedades, né, rurais cercadas para outros usos, eles tiveram que sair do campo para a cidade, procurar emprego. Que é onde tinha emprego, adivinha? Nas fábricas. Que então se inicia aí esse processo da valorização da vida urbana. É claro que no início as cidades inglesas eram muito assim, insalubres. As cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas, né? Mas como o foco aqui é o campo, eu posso falar que no ambiente rural, agrário, que a gente começa a ter a questão do desemprego, a fome, né? A perda, né? Os pequenos proprietários estavam perdendo suas terras e tiveram que migrar para a cidade. Aí nós começamos a ter a questão social que envolvendo o campo, tá ok? Nós vimos, né, aqui alguns períodos históricos. A gente viu a questão rapidamente da Idade Média, a questão dos camponeses, que os nobres. Demos um pequeno salto à frente, né, na questão da primeira revolução industrial, né, com o campo perdendo um pouco de importância em relação à cidade, isso na Inglaterra, tá, no início. A gente pode avançar um pouquinho mais agora, a partir mais ou menos da década de 30, se não me engano, começa a ocorrer um processo que a gente chama de modernização do campo, que é o quê? Começa a se usar algumas máquinas um pouco mais avançadas no processo, né, do cultivo, na colheita, começa a usar insumos agrícolas, que é um eufemismo para agrotóxico. Peraí, eu falei eufemismo. Professor, é uma palavrinha nova. Vocês têm razão, então eu tenho que explicar. Eufemismo é um termo que a gente usa para deixar mais, para amenizar algumas coisas, né? Falar, você mentiu. Não, eu apenas omiti alguns fatos. O fulano morreu. Não, ele está descansando em paz.
Então, acho que deu para entender mais ou menos o que é um eufemismo. Voltando aqui ao tópico. Então, que em vez de eu falar agrotóxico, veneno, porque é o que é, né? Esse seria o termo mais ideal, nós usamos insumos agrícolas, né? Que são aqueles produtos que são usados para evitar que as pragas, né, elas se alastrem pelas plantações, porém, ela causa alguns problemas no meio ambiente e na nossa saúde. Eu tenho aqui um pequeno slide para vocês verem. Olha lá, agrotóxico, tá ok? Então, pode ver que as pessoas que elas estão colocando essa substância para evitar que as pragas destruam as lavouras. Mas como está aí, falando aí nos tópicos, nós temos a questão da problemática do meio ambiente, que você destrói o meio ambiente, os rios, o lençol freático, tá bom? E você também pode prejudicar a sua saúde, né? Causando, que inclusive, infertilidade. Você pode até mesmo não ter filhos. Pode voltar aqui para mim. Então, a questão do uso desses insumos agrícolas, né, como foi explicado, ele é útil. Por quê? Porque as lavouras e os cultivos, eles sofrem bastante com a questão das pragas, dos insetos que destroem as plantações. Então, se usa, né, esses produtos para evitar que isso aconteça. Porém, seu uso excessivo faz com que você possa contaminar o solo, a água subterrânea, e você consome esses alimentos com esse excesso de agrotóxico, que isso pode causar aqui inúmeros problemas à nossa saúde. Tem aqui mais um slide, na qual ele explica, né, bastante essa questão do assoreamento, da poluição, como os rios começam a ser contaminados, tá ok? Pode voltar aqui para mim. E a gente pode continuar falando sobre mais um tópico. E qual seria ele? A questão dos conflitos no campo também. Ainda hoje, que existem diversos conflitos, porque as terras, né? Agora que eu vou citar aqui o Brasil, né? Temos muita terra para poucas pessoas. Algumas poucas famílias são donas de imensas áreas de terras, né? E temos bastante, sim, nós ainda temos bastante pequenos agricultores. Porém, a situação deles é cada vez mais complicada. Eles não conseguem, competir com os grandes latifundiários na questão de você ter uma produção igual, né? Que não tem capital para isso. Isso gera alguns conflitos. Vou mostrar aqui no slide mais um exemplo. Temos aí conflitos de 2020, pessoal. Olha só, de 2019 houve um aumento de 8% nos conflitos nas áreas rurais e de 2019 para 2020 o número de pessoas aumentou 2%. Temos quase 915 mil pessoas envolvidas em conflitos no campo, tá ok? Pode voltar aqui para mim. E para a gente fechar um pouco esse conteúdo, aonde ocorrem esses maiores conflitos? Vamos ver nos slides. Temos aqui, esse é o mapa do Brasil, tá? Lembra dele, a região ali, o norte, centro-oeste, tá ok? Sudeste. Vou para um próximo mapa. Pum. Olha só, é o mesmo mapa, porém, essa imagem ali amarela, quanto mais escura ela fica, maior a intensidade desse conflito. Pode perceber que tem conflitos rurais em quase todo o país, mas eles são mais intensificados ali, ó, na região norte, na área do Pará. Tá vendo aqui? Ó, eu vou voltar aqui e pum. Tá vendo? Então, se um dia perguntar qual é a área do Brasil que mais se intensifica os conflitos rurais, região norte, tá? Sobretudo no Pará. Beleza, pessoal? Pode voltar aqui para mim. Então, vamos encerrar hoje, né, a aula com o nosso desafio. Então, alunos, nós vimos hoje, né, a questão dos agrotóxicos, vimos que eles são úteis em alguns casos para eliminar as pragas, porém, eles também causam diversos problemas na nossa saúde. E aí fica a pergunta para você pensar, será que podemos ter um alimento sem agrotóxico em nossa mesa? Pode voltar aqui para mim. Então,
fica esse desafio. Existem outras formas de se cultivar alimentos sem agredir o meio ambiente e a nossa saúde? Pense em casa, converse com seus colegas, com seu professor e vamos nos despedir que o Daniel está aqui nervoso, ansioso para mandar um oi e um tchau para você, tá? Vamos lá? Vamos chamar ele? 3, 2, 1. Agora! Fala aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, boa aula, hein? O pessoal ficou muito nervoso. Então, pessoal, estudem, revisem a matéria, tá? Foi muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima aula. Se cuidem e tchau! Valeu, Daniel. Pessoal, que estudem, tá bom? Como ele falou. Se cuidem e até a próxima.